Em continuidade ao programa da Unicesumar de Educação à Distância em Teologia, nós estamos aqui estudando sobre modelos de plantação de igreja. E nesta aula, mais propriamente, nós vamos conversar sobre teologia bíblica da plantação de igrejas. Como você já deve ter notado no nosso livro-texto, alguns dos objetivos dessa aula são os seguintes. Primeiro, assinalar a interdisciplinaridade entre teologia e missiologia. Segundo lugar, compreender a soberania do reinado de Deus na plantação de igrejas. Em terceiro lugar, compreender os critérios teológicos para o plantio de igrejas. E, por fim, refletir sobre o processo bíblico de proclamação e contextualização da mensagem. Assim, o nosso plano de estudo vai ser o seguinte. Primeiro, nós vamos conversar sobre a conciliação entre teologia e missiologia. Depois, nós vamos falar sobre a reflexão crítica acerca do Missio Dei e o reinado de Deus na história. Em terceiro lugar, nós vamos avaliar e refletir sobre a orientação teológica para o plantio de igrejas como uma contrapartida de todo e qualquer pragmatismo. E, por fim, nós vamos nos concentrar a refletir sobre a teologia bíblica da contextualização. Ok? Então vamos iniciar por conciliação entre teologia e missiologia. Como você deve ter percebido, no nosso livro-texto, o pastor Ronaldo Lidório, missionário e missiólogo, é uma grande referência para o professor que escreve o texto. Por isso, nós precisamos nos concentrar muitas vezes em alguns pontos que são abordados por Lidório. Ronaldo Lidório é um amigo pessoal, alguém que tem uma vasta experiência, alguém que eu admiro grandemente. E ele nos coloca alguns problemas acerca da conciliação entre teologia e missiologia. Vamos observar isso. Em primeiro lugar, Lidório aponta para o problema da abordagem pragmática. Bem possivelmente, Lidório aqui está apontando para um problema muito comum, principalmente pós-anos 60, com o crescimento do movimento chamado de movimento de crescimento da igreja, aonde o pragmatismo se sobrepôs a toda e qualquer reflexão teológica. Assim, pastores e líderes passaram a fazer uso de ferramentas de maneira acrítica, simplesmente baseado no fato de que estava dando certo em algum lugar. Não existia reflexão teológica séria acerca dos pressupostos dessas ferramentas e se elas eram de fato legítimas para serem usadas no contexto da igreja, que faz da palavra de Deus o seu livro de fé e prática. Um segundo problema tratado por Lidório é o problema da abordagem sociológica. Eu confesso que eu não sei se esse conceito sociológico seria o mais apropriado aqui. Isso porque a ênfase de Lidório é para que nós tomemos cuidado para não transformarmos a ação social no carro-chefe da missão da igreja, ou mais, a ação social eliminar toda e qualquer necessidade da evangelização, da proclamação verbal do evangelho. Este é um ponto de grande tensão na missiologia e na teologia nos últimos 2 séculos. Na medida em que o movimento missionário começou a atingir regiões da terra, povos carentes, em debilidade física, necessitando de hospitais, necessitando de escolas, muitas das agências missionárias que num primeiro momento enviavam os seus
missionários para evangelizar, anunciar verbalmente a salvação, passaram a deslocar os seus missionários para trabalhos assistenciais. Mais e mais profissionais da área da saúde, da educação, passaram a se mover para o campo missionário e aí, na virada do século XIX para o século XX, cerca de 80% da força missionária no mundo estava se dedicando a trabalhos humanitários e não necessariamente à verbalização, ao anúncio do evangelho e plantação de igrejas. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós não estamos querendo dizer que não é parte da missão da igreja se envolver com aqueles que sofrem, se envolver com a dor do pobre, ajudar os necessitados, criar mecanismos para que pessoas possam se desenvolver culturalmente, economicamente, socialmente e viverem melhor. Historicamente, nós podemos perceber que aonde o evangelho efetivamente chega, essas transformações acontecem. Envolver-se com a realidade social é também missão da igreja. No entanto, o ponto que Lidório destaca aqui é o problema de muitas agências, de muitas igrejas, de muitos esforços missionários que, envolvendo-se com a dor do pobre, daqueles que sofrem, simplesmente se esquecem, diluem a necessidade de nós anunciarmos a mensagem do Evangelho a todo homem. Eu creio que um ponto de referência nessa discussão é o documento de Lausanne, do início dos anos 70, que diz que o Evangelho é para todos, para todo homem, para a totalidade do homem e para homens de todas as etnias, todas as cores, todas as línguas. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens, é o que declara o Pacto de Lausanne. E um terceiro problema, apontado aqui por Ronaldo Lidório, é o problema da abordagem eclesiológica. É quando nós passamos a fazer missão como se essa fosse a única tarefa da igreja. Essa é uma visão muito própria do meu amigo Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório já compartilhou comigo algumas vezes da sua preocupação com a afirmação que a igreja é missão, uma afirmação muito própria daqueles que estão vinculados ao que nós chamamos de teologia missional. Lidório procura sempre deixar claro que o engajamento missionário é uma tarefa da igreja, é para ele a tarefa essencial da igreja, mas muitas outras coisas envolvem o que a igreja faz. A igreja ensina, a igreja se organiza para o cuidado das pessoas e tudo que a igreja faz, ela deve fazer para a glória de Deus. Aqui eu queria apresentar um pequeno ponto de discordância entre a minha visão e do meu querido amigo Ronaldo Lidório, porque eu também creio que a igreja existe para a glória de Deus. No entanto, quando nós lemos o livro de Apocalipse, os anjos e todos aqueles que estão em torno do trono de Deus estão glorificando a Deus na medida em que homens e mulheres de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as etnias e cultura vêm para o trono vestido de vestiduras brancas, porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Logo, eu acredito sim que a igreja existe na história para a missão. A razão de ser da igreja são os de fora. Igreja que não é igreja para os de fora, não é, na verdade, igreja, diria Dietrich Bonhoeffer. Mas, a parte dessa pequena discordância, eu queria simplesmente pontuar para vocês a importância de nós pensarmos ou talvez analisarmos um pouco mais profundamente o que nós chamamos de teologia missional, que, ao meu ver, é o ponto de conciliação
entre a teologia e o que nós chamamos de missiologia. A teologia missional vai nos dizer que a razão de ser da igreja é a própria missão. A missão a igreja vem a ser na história por causa da igreja. Certamente, no momento em que o nosso livro-texto foi produzido, não existiam algumas literaturas disponíveis no mercado que eu gostaria de introduzir para que você entendesse um pouco mais do que nós chamamos de teologia missional. Talvez um dos livros principais é esse de Michael Gorin, A Igreja Missional na Bíblia, onde ele apresenta a visão veterotestamentária e a visão neotestamentária de como o povo de Deus é um povo chamado por Deus para a missão no mundo. Em continuidade a essa visão, Michael Gorin, junto com Craig Bartholomew, escrevem a introdução à cosmovisão cristã, mostrando como a igreja precisa entender a cultura em que ela está inserida, a fim dela ser comunidade missionária aonde ela se encontra. A igreja é chamada para testificar a fé nos confins da terra, sim, mas o nosso grande desafio hoje não se restringe a testemunharmos a fé do outro lado do mundo, mas testemunharmos a nossa fé do outro lado da rua e entendemos a cosmovisão que envolve a pessoa com quem nos encontramos do outro lado da rua. E ainda, uma das pessoas que foram citadas na última aula, Lesslie Newbigin, esse é o único livro em português que nós temos de Lesslie Newbigin, o Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Lesslie Newbigin é, de certa forma, aquele que inspira muitas pessoas a um repensar da relação entre teologia e missiologia. Ele foi missionário por cerca de 40 anos na Índia. Quando ele retorna para a Inglaterra aposentado, ele entra numa sala de aula para lecionar a um grupo de alunos a convite de uma escola. Naquela sala de aula, ele se depara com alunos que não criam mais na autoridade das Escrituras, que defendiam a ressurreição de Cristo como um mito. Em outras palavras, eram alunos que estavam se preparando para serem pastores, mas suas mentes e os seus corações estavam completamente secularizados. Lesslie Newbigin sai da sala de aula e ele escreve um artigo onde, entre outras coisas, ele diz: enquanto nós missionários estávamos evangelizando os pagãos, o nosso país estava sendo paganizado. Essa visão de Lesslie Newbigin de que os países do mundo ocidental, os países que enviaram os missionários durante o século XIX e início do século XX, com o pressuposto de que eles eram cristãos, então eles precisavam evangelizar os pagãos. No entanto, décadas depois, esses países que eram cristãos passaram a viver dentro de premissas completamente pagãs. A mentalidade secular tomou conta das pessoas e, consequentemente, da igreja. Logo, a teologia missional nos convida a uma releitura da igreja no seu próprio contexto. A igreja é uma comunidade missionária aonde quer que ela esteja. Não existe razão de ser da igreja na história a não ser a missão dada por Deus. Deixa eu levantar 2 pontos bíblicos para justificar essa relação entre teologia e missão. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3, nós temos Abraão sendo chamado por Deus e, consequentemente, os seus descendentes, Israel, com uma missão muito clara. Como nós veremos um pouco mais à frente no nosso curso, Abraão não é chamado por Deus para benefício próprio. Deus não chama Abraão e os seus descendentes para serem alvo da bênção de Deus,
Muito pelo contrário, o texto em Gênesis 12 diz que Abraão seria uma bênção a todas as etnias da terra. Logo, Abraão e Israel são chamados por Deus com um propósito: ser bênção a todas as etnias. A razão do chamado, antes de ser um privilégio, é uma responsabilidade, a missão. Mas quando nós olhamos a igreja no Novo Testamento, no final do Evangelho de Mateus, depois de Jesus conviver com os discípulos, revelar quem ele é, fazer sua obra na cruz, ressuscitar no terceiro dia, antes de ser elevado aos céus, Jesus diz aos seus discípulos: agora eu quero que vocês vão por todas as etnias, por todas as culturas, por todas as vilas e cidades, e façam discípulos, anunciando essa boa notícia, a obra feita na cruz e a ressurreição. Assim, a igreja que emerge em Atos dos Apóstolos é uma igreja que emerge por causa da missão dada. A igreja que permanece indo em Atos dos Apóstolos é uma igreja que vai ser movida não pelos apóstolos propriamente dito, mas pelo Espírito Santo de Deus, na direção daqueles que ainda não compreenderam a fé cristã. Por quê? Porque a razão de ser da igreja é a missão dada por Deus. Assim, quando nós pensamos em teologia, segundo o nosso livro-texto, nós encontramos o seguinte: a teologia coopera com a igreja ao fazê-la entender o sentido da missão e a base para o plantio de igrejas, como também um entendimento bíblico motivacional para o evangelismo. A teologia é de fundamental importância para todo aquele que aceita o desafio de plantar uma igreja, para que não se caia num pragmatismo. É muito comum, no mundo afora, termos conferências e livros que falam de plantação de igreja de uma maneira altamente pragmática, sem conceber em momento algum se as estratégias que estão sendo adotadas e, consequentemente, ensinadas são coerentes à essência do que a igreja é e coerentes ao todo da fé cristã. Mas, por outro lado, a missiologia dirige os teólogos para o plano redentivo de Deus e os ajuda a ler as Escrituras sob o pressuposto de que há um propósito para a existência da igreja. Se, por um lado, a teologia deveria lançar bases profundas na missão, para que aqueles que estão em missão não se tornem pragmáticos, a missiologia oriunda do trabalho missionário da igreja deveria relembrar constantemente os teólogos a razão de ser da igreja e não permitir que eles caíssem ou que venham a cair numa teologia estéril, fazendo da reflexão teológica um fim em si mesmo. Esse é o quadro apresentado no nosso livro-texto. E seria muito bom se essa relação de fato existisse entre teólogos servindo a igreja na missão, missiólogos desafiando teólogos a pensarem na direção da missão. Mas na prática, isso normalmente não acontece. Por isso, nós precisamos sempre estar atentos a esses dois perigos, a esses dois extremos. Existem aqueles que defendem a profundidade teológica e passam a ler os livros dos reformadores, aí a citá-los em todos os cantos, mas começam a desenvolver algo muito perigoso, que é, em nome da profundidade teológica, essas pessoas se tornam estéreis na fé. Elas não são mais capazes de evangelizar, de plantar igrejas. Elas celebram quando o número de pastores que pensam dentro das categorias teológicas delas aumentam.
elas perdem a capacidade de celebrar quando o número de discípulos de Jesus no mundo aumenta, porque pessoas se renderam a Jesus compreendendo o que aconteceu na cruz e na ressurreição. Mas o outro extremo, como a gente já disse no início, é o pragmatismo. Quando nós abortamos a teologia, a reflexão teológica das nossas vidas e nos dedicamos exclusivamente ao fazer e passamos a procurar nos muitos congressos e conferências ferramentas práticas que façam a nossa igreja crescer, ferramentas práticas que nos ajudem a plantar igreja, independentemente dessas ferramentas serem ou não coerentes à totalidade da espiritualidade cristã. Assim, Ronaldo Lidório, ele apresenta 3 perigos nessa relação. O primeiro perigo é usar Deus como um instrumento para realizar nossos próprios propósitos no plantio e crescimento de igrejas. Quando não existe reflexão teológica séria, existe o perigo de nós fazermos, em nome da missão dada por Deus, simplesmente o que nós queremos. Quando não existe reflexão teológica, existe o perigo de nós confundirmos as nossas motivações, os ruídos da nossa alma, os nossos interesses com aquilo que diz respeito à agenda de Deus na história e no mundo. Um segundo perigo, citado por Lidório, é oferecer soluções simplistas para problemas complexos em relação à comunicação do Evangelho, contextualização e plantio de igrejas. Aonde não há reflexão teológica, aonde não há o constante repensar a partir das Escrituras Sagradas, existe sim o risco de nós apresentarmos respostas simplistas a problemas complexos. Por exemplo, Lidório cita a questão da contextualização. Muitas vezes, pessoas que querem alcançar um determinado grupo tomam o conceito da contextualização para justificar o fato de que eles podem e devem se tornar semelhantes àqueles a quem eles desejam alcançar. Existe parte de verdade nisso, mas existe um perigo também nisso. O perigo é que muitas vezes nós nos tornamos idólatras da cultura, defendendo a cultura daqueles a quem nós queremos alcançar, e a cultura daqueles a quem nós queremos alcançar não é na sua totalidade reflexo da criação de Deus, mas parte dela é sim reflexo da queda e precisa ser combatida e criticada. Mas um terceiro perigo apontado por Ronaldo Lidório é utilizar a teologia com finalidade puramente acadêmica e não aplicável à igreja, sua vida e dinâmica. Aqui nós caímos no problema oposto do pragmatismo, quando em nome da teologia nós nos tornamos estéreis e nós justificamos essa esterilidade dizendo que nós estamos mais preocupados com a profundidade, com a qualidade da fé. Essa argumentação é uma falácia, porque se nós vivemos o cristianismo com toda a profundidade e o centro do cristianismo é a pessoa de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus e nos aprofundamos na sua vida e na sua palavra, mais nós vamos nos tornar preocupados com aqueles que nos cercam, em servi-los e anunciar a eles as boas novas da salvação que nos foram trazidas por Jesus. Assim, chegamos a um outro ponto dessa aula. A reflexão crítica sobre o Missio Dei e o reinado de Deus. No nosso livro-texto, o professor faz menção de Karl Barth. Eu sei,
Alguns de vocês que conhecem um pouco mais de teologia, só de ouvir o nome de Karl Barth talvez se assustem devido a alguns conceitos não tão ortodoxos defendidos por Karl Barth. No entanto, quando nós pensamos na igreja e na sua missão, Karl Barth talvez tenha... Vou repetir isso, tá? Virando para lá. Okay. Mas quando nós pensamos na igreja e na sua missão, Karl Barth talvez seja um dos teólogos mais importantes para consolidarmos uma boa eclesiologia e o comprometimento da igreja na missão, pois essa foi uma das suas principais defesas nos seus dias. Por exemplo, é citado no nosso livro-texto que Karl Barth defende a missão como algo que pertence a Deus e não à igreja. É Deus quem está em missão na história. Essa é uma grande revolução, porque a missão não está no controle da igreja, a missão está no controle de Deus. Quando uma igreja se engaja na missão, ela não está construindo algo a partir dela mesma, ela está se engajando em algo que Deus está dirigindo ao longo da história. Isso ficou claro quando Karl Barth defende sua visão na Conferência Missionária de Brandemburgo, em 1932. Isso se repete na famosa Conferência Missionária de Willingen, em 1952. A partir dessa conferência de 1952, existe uma grande preocupação por parte de muitas denominações, naquele momento histórico, para redescobrir a missão não como uma tarefa da igreja, mas como a essência do que a igreja efetivamente é. Mas tudo isso tendo o foco nessa verdade de que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. E a igreja é convocada a participar, a se engajar no que Deus já está fazendo no mundo e na história, a redenção de todas as coisas. Eu queria exemplificar isso para vocês, fazendo alusão a 3 passagens bíblicas que para mim são muito importantes na compreensão do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja em Atos dos Apóstolos emerge na história no contexto judaico. Muitos dos seus líderes, inclusive, pensavam que as boas novas do Evangelho eram destinadas tão somente àqueles que pertenciam à etnia judaica. Alguns abriam alguma exceção, mas queriam que aqueles que não eram provenientes da etnia judaica, se submetessem aos processos, aos rituais do judaísmo. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 9 e 10, nos apresentam uma grande revolução, o que vai ser uma grande descoberta para os próprios líderes da igreja de Jerusalém, a começar do seu maior líder, um homem chamado Pedro. Primeiro, em Atos capítulo 8, após uma perseguição vir sobre a igreja de Jerusalém, os discípulos se espalham por algumas regiões e alguns deles chegam na cidade de Samaria. Os samaritanos, como todos sabem, eram tidos pelos judeus como seus grandes inimigos. Os samaritanos eram impuros. Mas aqueles que foram para Samaria passaram a anunciar as boas novas do reino, e para surpresa de muitos judeus, a igreja em Samaria começa a crescer e se multiplicar, e inúmeros homens e mulheres se rendem à mensagem do Evangelho. A igreja de Jerusalém envia seus representantes para ver o que estava acontecendo em Samaria, e eles são surpreendidos ao ver que, da mesma maneira poderosa como o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles em Atos 2, o Espírito Santo de Deus também agia na vida daqueles samaritanos que se rendiam ao Evangelho. Ali começa
uma revolução na mente dos líderes da igreja de Jerusalém. Ali eu diria, eles começam a perceber que a missão não está no controle deles, que a agenda da missão não está com eles. Os samaritanos não faziam parte da agenda deles, mas fazia parte da agenda do Deus soberano na pessoa do Espírito Santo. E gradativamente os líderes de Jerusalém começam a perceber essa verdade. Verdade essa que mesmo em Atos 8 vai ser acentuada quando Filipe, o plantador da igreja de Samaria, escuta o Espírito Santo dizer para que ele deixe Samaria e vá para um lugar deserto. Ora, pense comigo, o evangelho está florescendo em Samaria. A igreja em Samaria está crescendo, multidões estão se rendendo a Jesus naquela cidade. E o Espírito Santo diz para Filipe deixar a cidade e ir para um lugar deserto. Isso parece absurdo na lógica humana, mas a missão, a agenda da missão, não está nas mãos da igreja, está nas mãos do Deus soberano na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que não somente capacita a igreja, mas que também organiza e dá as prioridades da missão à igreja. E o Espírito Santo diz a Filipe, vai para um lugar deserto. Naquele lugar deserto, Filipe se depara com um homem, alto oficial da Etiópia, que ele estava lendo o profeta Isaías na sua carruagem, mas não conseguia entender. Interessante, ele é um etíope em busca da verdade. Mesmo do lado de fora do povo de Israel, Deus está trabalhando no coração das pessoas. Quando Filipe chega naquela carruagem, Deus não chega com ele. Deus já estava naquela carruagem antes de Filipe chegar. Quando Filipe começa a dialogar com aquele homem da Etiópia, Deus não começa a dialogar com aquele homem. Deus já estava dialogando, agindo no coração e na mente daquele homem antes de Filipe entrar em cena. É assim que aquele homem é convencido por Filipe, através da ação do Espírito Santo, a perceber que o profeta Isaías falava de Jesus. E ao compreender quem é Jesus, aquele homem se rende, se torna discípulo de Jesus, é batizado e segue o seu caminho na direção da Etiópia para ali ser um discípulo em missão naquela cultura. Mas o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos nos apresenta algo ainda mais complexo para aqueles que lideravam a igreja de Jerusalém. Porque no contexto da perseguição, emerge o nome de um homem, Saulo, que lidera a perseguição dos cristãos. Ele é pessoa central no apedrejamento do primeiro mártir cristão em Jerusalém, Estevão. Mas não é que esse homem está se deslocando de Jerusalém para Damasco para perseguir cristãos, para prender cristãos, para matar cristãos. E é nesse contexto que Deus decide intervir, derrubar esse homem literalmente do seu cavalo e se revelar a ele como Salvador e Senhor da sua vida também. A pergunta é, esse homem chamado Saulo, fariseu, perseguidor da igreja, um dos responsáveis pela morte de Estevão, estava na agenda dos líderes da igreja de Jerusalém? Certamente não. Mas ele estava na agenda do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus age independentemente da agenda da igreja de Jerusalém. O Espírito Santo de Deus atua na vida de Saulo, fazendo dele e anunciando que ele seria usado por Deus para fazer diferença diante de grandes autoridades. O mais irônico, no momento em que Saulo, depois conhecido como Paulo, é batizado, é que a profecia acerca dele
diz a ele que importa que ele venha conhecer o que significa sofrer por Jesus. O homem que fazia outros sofrerem porque seguiam a Jesus, agora é escolhido por Deus para sofrer por causa de Jesus. Mas isso não acontece porque Paulo fazia parte da agenda de Jerusalém. Não, fazia parte da agenda do Espírito Santo. E talvez o ápice dessa transformação de mente, de paradigma, acontece no capítulo 10 de Atos. No capítulo 10, nós temos a informação de que existia um homem chamado Cornélio, muito piedoso, temente a Deus, que orava constantemente, e no seu momento de oração, Deus fala com ele. E o que Cornélio faz quando Deus fala com ele? Simples. Cornélio obedece. Mas no mesmo texto nós temos em paralelo Pedro, o líder da igreja de Jerusalém. Essa igreja que acha que a missão é dela e que ela tem o controle da missão e que a agenda da missão é coordenada e articulada por ela. Nessa agenda da igreja de Jerusalém, se foi difícil engolir os samaritanos, que dirá os gentios? Os gentios estão completamente à parte dessa agenda. Mas lembre-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, começa falando que existe um gentio que vive uma vida mais bonita do que muitos judeus, e poderíamos dizer hoje, muitos dos cristãos que nós temos hoje. Ele era um homem bondoso, ele era engajado em ajudar os pobres, ele era piedoso, ele orava e quando Deus falava com ele, ele simplesmente obedecia. Já o líder da igreja de Jerusalém, Deus diz para ele algo e ele diz, Senhor, não, ele não obedece. Deus volta a repetir dizendo a ele, levanta-te e come os animais que eu estou colocando diante de você nessa visão. E ele diz, Senhor, não, Senhor, Kyrios. Esse é o conceito daquele que é o supremo, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que tem um poder absoluto sobre todos os homens, sobre todas as nações, sobre todo o universo. Mas Pedro fala o Kyrios? Não. E pela terceira vez Pedro repete. Por quê? Porque o que Deus está colocando diante de Pedro não faz parte da agenda dele. Leslie Newbigin, examinando esse texto, ele faz uma sugestão muito interessante. Muitas vezes nós lemos esse texto como a conversão de Cornélio, mas na verdade nós deveríamos ler esse texto como a conversão de Pedro. Eu não estou usando o termo conversão aqui no sentido da conversão a Jesus, mas perceba como Leslie Newbigin tem razão quando ele pontua que, primeiro, Pedro precisou se converter à missão de Deus para que depois Cornélio compreendesse quem é Jesus. A grande mudança em Atos 10 não se dá com Cornélio, mas se dá com Pedro. Depois de toda a sua resistência, quando ele se desloca da casa onde ele estava para a casa de Cornélio, Pedro é muito claro em dizer àqueles que estão na casa, gentios, vocês sabem muito bem que eu não deveria estar aqui, segundo a sua própria agenda, a agenda de Pedro. Mas daí Pedro começa a anunciar o evangelho, porque ele diz que Deus mostrou o contrário para ele. E quando ele está falando, ele mal começou a pregação dele, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles que ele tinha diante dele, e ele vê que o Espírito Santo da promessa, a bênção de Deus, também era para os gentios. Esses 3 capítulos de Atos dos Apóstolos são de grande importância para tudo o que vai acontecer na segunda parte do livro. Porque são nesses 3 capítulos que a igreja passa a perceber
que Deus, através do Espírito Santo, é o articulador e o potencializador da missão. Não é a igreja que detém a agenda da missão, mas é Deus. O que isso significa para nós? Existe um perigo muito grande de nós, como líderes cristãos, ou mesmo nós, enquanto igreja, termos planos e esses planos não serem os planos de Deus. Muitas vezes, da missão, nós precisamos ter a ousadia e a coragem de abrir mão daquilo que nós pensamos ser o certo na estratégia, abrirmos mão do que nós queremos realizar para sermos mais sensíveis ao que Deus está fazendo no mundo e na história. E assim nos rendermos e nos engajarmos à missão. Missão que não é nossa, missão que é de Deus. Nós somos simplesmente servos, convidados ou convocados para nos engajarmos nessa missão. Assim, quando nós pensamos na orientação teológica para o plantio de igrejas, nós precisamos nos lembrar que nosso engajamento na plantação de uma nova igreja deve ser sempre a resposta ao chamado de Deus para nos engajarmos em sua missão. Existe um perigo muito grande de nos engajarmos na plantação de uma igreja porque nós queremos ser conhecidos como plantadores. Ou nos engajarmos na plantação de uma igreja porque um grupo de cristãos querem uma igreja à imagem e semelhança deles. Ou talvez nos engajarmos na plantação de uma igreja para concorrermos com outra igreja. Todas essas motivações são equivocadas. Nós só devemos nos engajar na plantação de uma nova igreja quando Deus nos convoca para isso. Porque a agenda da missão não é nossa, a agenda da missão é de Deus. E aí, 3 perguntas são muito importantes nesse processo. A primeira pergunta é: Deus realmente deseja uma nova igreja em nossa cidade ou região? Muitas vezes eu tenho percebido pessoas desejosos de plantar uma nova igreja ou de participar de um projeto de plantação por motivações completamente equivocadas. Eles querem uma igreja que tem um estilo musical que eles gostam, que tem um estilo de pregação que eles querem, que tenha um horário de reunião que melhor condiz a vida e a dinâmica deles. Motivações como essas são, na verdade, uma afronta ao Deus que é o articulador e o capacitador da missão. É Deus quem olha para a cidade e percebe que existem homens e mulheres que precisam ser alcançados e que não estão sendo alcançados pelas igrejas já existentes. Logo, se faz necessário uma nova igreja. Isso nos leva para a segunda pergunta. Se Deus deseja uma nova igreja na cidade, quem Ele quer alcançar? Pessoas que as igrejas existentes não estão alcançando. Se a sua resposta for que Deus deseja alcançar os insatisfeitos das outras igrejas, eu diria, mais uma afronta à agenda do Deus soberano. Porque Deus não está olhando para cristãos consumidores que desejam igrejas à sua imagem e semelhança e estão insatisfeitas com as igrejas já existentes porque elas não cantam as músicas que eles querem, porque elas não pregam do jeito que elas querem, porque elas não funcionam em horários e locais apropriados a elas. Isso é consumismo. Deus não tem qualquer compromisso com a nossa filosofia consumista que rege a mente de muitos cristãos que se autodenominam desigrejados. O compromisso de Deus é para com os filhos ainda não alcançados, para com aqueles que ainda não compreenderam
a salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos olhar para a cidade e, se temos a convicção de que Deus quer plantar uma nova igreja nessa cidade, nós precisamos responder à pergunta: se Deus quer alcançar pessoas, quem são essas pessoas? Talvez sejam pessoas que se encontrem numa região geográfica nova, que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Talvez sejam pessoas que não estão localizadas na mesma região geográfica, mas que fazem parte do mesmo grupo cultural e que precisam, de alguma forma, de uma igreja que entenda a cultura deles e que fale a linguagem deles. Uma terceira pergunta que emerge é: como será a igreja que alcançará essas pessoas? Se Deus quer uma nova igreja, e nós identificamos quem são as pessoas que Deus quer alcançar, sejam pessoas colocadas na mesma região geográfica, sejam pessoas que pertencem ao mesmo grupo cultural. A pergunta é: como será essa igreja que fará sentido a essas pessoas? Como será essa igreja que vai, de fato, comunicar o Evangelho de uma maneira que as pessoas entendam? Como será essa igreja que vai integrar essas pessoas à fé cristã e fazer delas discípulos de Jesus na história? Assim, eu queria fazer uso de uma definição do pastor Timothy Keller, autor deste livro, Igreja Centrada, para que nós compreendêssemos nesse final de aula o que é a contextualização. O pastor Tim Keller diz assim: contextualização encarna o Evangelho para uma cultura. É o processo através do qual nós apresentamos o Evangelho para pessoas com uma visão de mundo bem particular, de forma que nossos ouvintes possam entender. Nós vamos trabalhar em aulas seguintes a questão do que é a cultura e como a cultura funciona como uma moldura através da qual as pessoas veem o seu mundo. A contextualização é quando nós comunicamos o Evangelho, de forma que pessoas que olham o mundo através dessa moldura consigam entender o que é Evangelho. O Evangelho faça total sentido para elas, que veem o mundo numa perspectiva diferente de homens e mulheres que viveram no século I, ou mesmo de homens e mulheres que vivem no século XXI, mas sempre foram criados debaixo de valores cristãos numa igreja cristã. Tim Keller complementa dizendo: contextualização, muito importante isso, não é dar às pessoas o que elas querem. Muitas pessoas criticam a contextualização por afirmar que aqueles que contextualizam, eles tornam o Evangelho degradável, eles diminuem o Evangelho para que ele seja aceitável às pessoas. Não, isso não é verdade. A boa e verdadeira contextualização procura dar às pessoas não o que elas querem, não o que elas desejam, mas sim as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para perguntas que elas estão fazendo, e de uma forma que elas possam compreender. A contextualização não é oferecer o Evangelho num formato que as pessoas aceitem. A contextualização é oferecer o Evangelho imutável, de uma forma que as pessoas possam compreender, entender. E se elas vierem a recusar, que recusem por terem compreendido e não porque nós não soubemos comunicar. Mas Tim Keller completa sua definição dizendo: tudo em uma igreja deve ser contextualizado. Sua mensagem, seu discurso, sua abordagem, seu modelo de liderança, seu estilo de adoração. Mais para frente nós vamos voltar a essa definição do Tim Keller
e vamos nos aprofundar ainda mais. Mas eu só gostaria de destacar que o que Tim Keller está dizendo é que não somente a forma de comunicar o Evangelho é contextualizado numa igreja, mas toda a sua estrutura, todo o seu modelo de liderança, todo o seu estilo litúrgico. Se Deus deseja plantar uma nova igreja numa cidade, numa região, a pergunta é: quem Ele deseja alcançar? Se nós sabemos quem Ele deseja alcançar, a pergunta é: como será a igreja que fará sentido a essas pessoas? É assim que nós nos engajamos na plantação de uma nova igreja, não de forma pragmática, mas fazendo uso sempre e constantemente de uma boa reflexão teológica. Pessoas que desprezam a teologia acabam caindo no pragmatismo, mas existe o perigo de, em nome da teologia, nós nos tornarmos estéreis. O desafio dessa aula para você é você perceber a importância de nós refletirmos teologicamente com sinceridade, mas tendo como referencial a missão que Deus nos deu, que é a razão de ser da igreja, e assim nos engajarmos na missão de Deus, fazendo o nosso papel, mas com saúde, com consistência e coerência com tudo aquilo que é a fé cristã. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.